Êxodo, capítulo 14. Vamos ler do versículo 13 ao 16. Êxodo, capítulo 14, versículo 13, diz assim: Moisés, porém, respondeu ao povo: Não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém. Deus, obrigado pela palavra que podemos ouvir nessa noite. Ouvir, meu Deus, aprender, retê-la no nosso coração e, sobretudo, colocá-la em prática. Meu Deus, não viemos aqui para apenas passar um tempo ou vermos alguns conhecidos, mas o nosso foco é culto ao Senhor. E no culto, meu Deus, ouvimos a Tua palavra, ouvimos aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E queremos, ó Pai, edificar a nossa vida através dessa palavra, porque ela é a única que nos fortalece e nos dá direção. Então, que o Senhor possa encontrar ouvidos abertos, corações, meu Deus, dispostos, que o Senhor possa, meu Deus, romper barreiras de distração, de cansaço, e que nós, meu Deus, possamos dar lugar ao Teu Espírito, que Ele tenha liberdade nessa noite, e que esse mesmo Espírito, meu Deus, use minha vida com graça, misericórdia, unção e poder, para que essa palavra seja ministrada nessa noite. Assim oramos, Pai, agradecendo ao Senhor e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Pode sentar. Amados, vemos aqui um texto muito conhecido e que fala um pouco, um pedaço do Êxodo, da saída do povo de Deus do Egito e da perseguição que Faraó empunha contra eles. E nós vemos aqui um momento crucial, até mesmo para Moisés, para o povo também e para Moisés, porque com o mar adiante deles, o mar vermelho, e os egípcios, Faraó, vindo atrás, eles então ficaram ali meio que imprensados, e Moisés acaba jogando aqui, é o que Deus nos ensina nos versículos seguintes, mas Moisés tenta jogar para Deus uma responsabilidade de que Deus os livraria, de que Deus faria, e Deus nesse momento responde a Moisés palavras que nos fazem pensar que nesse momento Moisés estava sendo preparado, estava sendo lapidado, estava sendo transformado. Não somente ele, mas o povo também. Moisés estava sendo preparado para se tornar um líder. E Deus então diz a ele: Moisés, por que clamas a mim? Faz aí alguma coisa e diz a ele o que fazer. Levanta o teu bordão, põe a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem com o pé a seco. E aí, nós olhando para esse contexto, vendo no que Moisés se tornou depois, um grande líder, é claro, passou por muitos problemas, muitas tristezas, aflições, com certeza, mas nós vemos o que Moisés se tornou depois. Foi necessário que Moisés passasse por esse aperto, Deus dando a ele ali uma prensa, porque clamas a mim, toma uma atitude meio que para deixar ele ali naquele lugar, no campo de batalha, ali entre o mar e os egípcios, com certeza para um fim proveitoso, para que Moisés se torne um líder completo no futuro. Então, quando nós olhamos para esse contexto, a gente, quando pensa em querer ser reconhecido como um Moisés, como alguém, um líder, como poderia dizer até como um herói, alguém reconhecido pelos seus feitos, nós vemos que a maioria de nós não quer viver
como um herói. Nós queremos ser reconhecidos como heróis, mas não queremos passar por esses apertos. Nós gostamos, né, de que alguém nos afague, nos aplauda, que alguém nos eleve, mas a gente não quer viver como um herói. Ninguém quer passar por apertos para se tornar alguma coisa em dia. A gente gosta de viver como um cidadão comum, né? Tem uma música que diz, numa frase, todos querem ser leões, mas gostamos de ser tratados como gatinhos. Nós queremos ser leões, né? Ainda mais falando no seio da igreja, nós queremos ser leões. Se tivesse que escolher, se você pudesse escolher que animal você quer, eu quero ser o leão. O leão é forte, né? Mas como você quer ser tratado? Eu quero ser tratado como uma ovelha. Quero ser colocado no colo, quero ser, né, afagado, comidinha ali na minha mão, não quero ter que enfrentar nenhum perigo. A maioria de nós, queridos, quer viver assim. E pensando, né, sobre esse tema há alguns dias, eu penso que às vezes a gente até influencia ou a gente meio que ensina mal os nossos filhos. Eu tenho observado, e se você pegar aí os testemunhos ou biografias dos grandes homens, né, da humanidade, você vai ver que homens e mulheres que passaram por muita dificuldade, homens que foram moldados, né, homens que foram forjados, talhados, para que um dia eles se tornassem um expoente, algo que a gente vê despontando em várias áreas. Mas você vai olhar para a sua infância, para a sua criação, pessoas que passaram por momentos muito difíceis, momentos de muita privação e provação. E a gente, quando vai tratar com os nossos filhos, a gente meio que pensa do mesmo jeito. A gente quer que eles sejam heróis, mas a gente quer tratar eles como gatinhos. Você faz assim? Você meio que trata o seu filho, né? Todo dia passando a mãozinha na cabeça dele, e aí você deita e sonha com o seu filho, né? Aquela imagem daquele homem, uma mulher forte, vencedora. Aí você está ensinando ele a ser um gatinho. E ele, no final da vida, quando ele crescer, ele vai continuar sendo assim. Ele não tem vontade de ser um herói. Ele quer continuar no seu colinho. Ele quer continuar, né, no afago, no bem bom. Então, muitas vezes, nós somos culpados. Ao passo que, quando olhamos para a palavra de Deus, Deus não faz assim com ninguém. Nós vamos ver aqui que no reino de Deus as coisas funcionam de maneira diferente. Não é esse testemunho que Deus nos dá quando Ele quer forjar heróis. Veja o exemplo de Moisés. Ele não passou a mãozinha na cabeça de Moisés. Tadinho, Moisés, espera aqui do lado que eu vou resolver para você. Não foi assim, irmãos. E nem em toda a trajetória de Moisés. Nenhum homem ou mulher da Bíblia que se tornou valente ou um herói da fé teve um trato desses, como nós falamos aqui. Deus, então, trata as pessoas, nos molda, né, nos cria de maneira diferente. Deus costuma formar guerreiros e heróis no meio da batalha. Deus não forma heróis e guerreiros dentro de uma sala de aula, dentro de um quartinho, dando leitinho e biscoito todo dia. Deus não faz assim, queridos. Deus não compra heróis prontos. Deus não vai, né? Preciso de alguém, preciso de um feito entre o meu povo, né? Ou de algum lugar. Vou procurar um herói. Vou ver quais são as opções aqui na Marvel. Ah, esse aqui voa, esse não voa. Esse só é rico, né? Olhando para o Batman. Esse daqui só é rico, não tem superpoder. Ah, esse aqui faz isso. Deus não faz assim, queridos. Deus não vai numa prateleira e compra ou pega um herói pronto. Deus forma um. Ele faz por encomenda. Ele customiza. Ele mesmo tem o herói ou o guerreiro na sua cabeça e ele quer tais e tais qualidades. E ele é quem faz. Ele não vai lá comprar um. A gente costuma ver, né, nos
adesivos de carros, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. É uma verdade, porque Deus tem uma ideia de alguém que Ele quer, de um guerreiro, de um herói, de um valente, e Ele pega esse e Ele trata, Ele cuida, Ele molda, Ele forja. Então, queridos, quando nós olhamos para esses pontos, né, para essa visão, a gente pensa assim, poxa, pastor, eu estou realmente no meio de uma batalha. Eu não estou levando vida fácil não, pastor. Eu sou esse cara aí que o senhor falou. Eu não sou nenhum expoente, mas a minha vida foi de privação. Minha vida tem sido de provação. Eu tenho passado por muita dificuldade. Pois é, querido, se você é cristão, eu te digo que você pode ser um herói sendo produzido, um guerreiro sendo trabalhado. Você então pode ser ou estar sendo forjado por Deus. Porque Deus, mais uma vez, não vai levantar heróis e guerreiros dando boa vida, boi na sombra, não é? Deitado numa rede com aguinha de coco. Se você tem passado por essas dificuldades, esses apertos, ouça isso, você pode estar sendo forjado por Deus, você pode estar sendo trabalhado com um fim proveitoso. E aí, para a gente olhar para a Bíblia e entender melhor, a gente precisa ver como é que esse processo começa. Como é que Deus começa essa produção? Como é que Deus pega alguém e torna ele um herói? Para isso, Deus primeiro escolhe a matéria-prima. Deus, então, vai fazer um herói e para isso ele precisa, ele vai pegar uma matéria-prima. Veja João, um versículo que você conhece de cor, João 15,16. Ele diz assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Se você então hoje pertence a Jesus, foi você o escolhido, não foi você que o escolheu. Então é como se você estivesse lá no armazém ou no depósito de Deus, em que Ele tem ali a matéria-prima, em que Ele pode lançar mão e trabalhar os heróis dele. Não um ímpio, não alguém de fora, mas alguém do seu povo. Então, se você foi um dos que foram escolhidos, você é uma matéria-prima. Você é um escolhido do Senhor. Porque Deus é o Criador de toda a matéria. Quando nós olhamos lá para Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Deus diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas Deus criou como? Deus foi lá na loja material e falou assim, olha só, eu quero tanto de terra, eu quero tanto de cimento, eu quero tanto de barro, porque eu vou fazer tal e tal coisa. Foi assim que Deus fez? O que ele tinha na mão para fazer? Nada. Mas ele disse. Então, Deus criou os céus e a terra, Deus fez do nada. Ainda que Deus quisesse, Deus poderia formar valentes e guerreiros do nada, mas Ele prefere escolher pessoas como nós e transformá-los, moldá-los em heróis. Então Deus é o Criador de toda a matéria. Deus criou qualquer coisa e não era necessário que Ele pegasse uma matéria já pronta para produzir alguma coisa, porque Ele é poderoso para fazer isso. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 3, veja só o que diz, lá em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele disse, haja luz, haja os luzeiros, haja o firmamento. Ele simplesmente com a palavra fez. E diz aqui, João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então ele é o Criador de toda a matéria-prima. Ele criou você. E hoje você está disponível para que Ele pegue você e transforme.
Queridos, eu até poderia dizer que todos nós, de alguma maneira, não alguém, né, que vai ser um nome na humanidade, aí querer isso já até pode ser, mas querer isso já é talvez pensar de si além do que convém. Mas eu creio que todos nós estamos sendo trabalhados por Deus. Aqueles que se dispõem, Deus está trabalhando. Você tem levado vida fácil? Você está com o boi na sombra? Quem tem passado por aperto e dificuldade? Alguns, né? Então, a maioria está sem uso, está obsoleto. Mas aqueles que estão passando por, ou sempre passaram por privação, provas, aflições, você é um herói, um guerreiro em potencial. Então, eu acredito que todos nós, de certa maneira, estamos sendo trabalhados por Deus para nos transformarmos em heróis. Não um herói conhecido, né? Não um herói que sai na mídia, mas você é um herói para Deus. Você é um guerreiro nas mãos de Deus. Mas entenda que Deus vai trabalhar você. E Ele costuma, né? Ele só usa material de primeira qualidade. Deus não pega, né, segunda linha. Você, quando vai comprar uma peça de alguma coisa, de carro, não é? Você pergunta para o cara, vem cá, esse material é de primeira linha? Porque tem aqueles, né, mais de baixa linha, de segunda linha, né, mais baratos. Olha, esse material aqui desgasta mais rápido, esse aqui não é tão resistente. Nós não somos assim para Deus. Deus usa sempre os de primeira linha, amém? Então você é um material de primeira linha. Você não é um resto de produção, um refúgio. Você é material de primeira linha. Ainda que você se considere como um nada, Deus te transforma. Deus é quem pode pegar a matéria ainda informe, né? Nós vamos ver aqui que Ele costuma pegar o material mais desprezado. Deus sempre fez assim. Deus nunca pegou aquele material, olha, isso aqui é o suprassumo, é o melhor, isso aqui a NASA está usando ele agora. Aí Deus diz assim, não, esse então que eu quero. Ele não faz assim. Ele faz exatamente o contrário. Ele pensa assim, aquele ali é refúgio, ninguém quer, todo mundo desconsiderou, pisa sobre, esse que eu quero. É esse quem eu vou transformar e é esse quem eu vou exaltar. O mundo não faz assim. O mundo vai te jogar para descarte, vai ignorar você, mas Deus, Ele costuma pegar o material mais desprezado por todos. Veja lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no primeiro capítulo, lá nos versículos 25 ao 31. 1 aos Coríntios 25, diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Veja isso, irmãos. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É como se alguém dissesse assim para você, pô, mas você vai pegar isso aí vai quebrar, cara, na primeira hora, na primeira pancada você vai quebrar. Não, mas é isso mesmo que eu quero. É aquele que todo mundo acha que vai quebrar. É aquele que ninguém dá valor. É esse que eu quero. E você vai ver que na minha mão ele não quebra fácil. Na minha mão ele vai resistir até o final. Na minha mão vocês vão ficar de boca aberta. Deus faz assim com o material desprezado. Veja lá em Deuteronômio, no capítulo 7, do versículo 6 ao 8. Deuteronômio 7, do 6 ao 8. Ele fez assim com o povo de Israel. Deuteronômio 7, 6 diz, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus,
o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, do rei do Egito. Veja que Deus não escolheu Israel porque eles fossem poderosos ou numerosos. Não, eles eram tidos como o menor de todos os povos. Mas Deus escolheu. E Deus os fortaleceu. Deus tornou Israel seu povo. Então Deus costuma pegar o material mais desprezado. Então, se você, irmão, tem se sentido assim, desprezado, atribulado, sacrificado, provado, então há uma grande chance de que Deus esteja transformando você. Porque Deus, quando pega um material, eu disse que Ele é o único que pode transformar, Ele pode fazer o material do nada, e Ele também pode transformar o material do que Ele quiser. Nós vemos que Deus transformou barro em carne, nós vemos que Deus transformou carne em sal. Lembra da mulher de Ló? Ela olhou e virou uma estátua de sal. Deus transformou água em vinho. Deus não tem problema nenhum em pegar um material desprezível e que é frágil aos olhos dos outros e transformá-lo em algo hiperresistente e poderoso, justamente para confundir aqueles que acham que são os mais resistentes e mais fortes. Então Deus pode estar pegando você e transformando você por dentro, no seu interior. Deus também pode agregar outros materiais para aprimorar a qualidade. Você vê isso acontecendo, né, na metalurgia. O ferro, por si só, é muito maleável. Mas se você insere outros componentes, né, carbono, magnésio, enfim, outros materiais, o ferro vai se tornando em aço cada vez mais resistente. Deus também pega você, a sua substância, e vai agregando outras coisas para aprimorar a sua qualidade. Quem cozinha sabe que quando põe a gema do ovo, ganha elasticidade, não lembro. Quando usa a clara, ganha maciez, não é isso? Quando eu boto manteiga, eu ganho isso. Quando eu boto aquilo outro, eu ganho uma determinada qualidade na massa. Deus vai fazendo assim. Deus vai pegando um material e vai agregando valores, coisas, vai trabalhando, vai moldando para que você ganhe a qualidade que Ele quer, com a finalidade que Ele deseja. Ainda na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 16, veja só o que ele diz, que é o componente fundamental, aquele que Deus coloca em todos nós para transformar o material do mais desprezível e corruptível naquele mais nobre. O que ele diz aí em 3,16? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. O que é que Deus agregou a você para fortalecer a sua substância? O Espírito Santo. A partir do momento em que você se rendeu a Cristo, o Espírito Santo habita em você. E, queridos, isso faz a diferença. Isso transforma a vida de uma pessoa, dá a ela uma força e um vigor incomparáveis. Então, Deus agrega materiais e Ele agregou em nós o Espírito Santo. E Ele pode, ao longo da sua vida, agregar a você, na sua personalidade, no seu caráter, na sua capacidade, outros componentes, para que você tenha, no final das contas, aquele produto que Ele deseja. Esse é o customizado que eu desejei. Esse tem as características que Ele queria. E Ele diz, agora eu vou dar a forma. Vou dar a forma que eu quiser. Aquela que me apraz. Deus pode te fazer de um jeito
E você até pode não gostar da forma, mas é a forma que Deus criou. É a forma que Deus encontrou e viu como a melhor para a finalidade que ele tem. Alguns rostos, alguns corpos são de uma maneira, outros são de outra, mas Deus os criou porque ele deu a forma que ele quis. Da mesma maneira que o ferreiro, quando pega o metal e vai fazer uma espada, ele vai batendo, não é? Com um material ainda mole para dar a forma que ele quer. Deus também deu a você a forma, o formato, tanto físico quanto o caráter, que ele quis agregar. Veja, queridos, como Deus então está escolhendo matéria-prima e está formando, está trabalhando, está, não é, lapidando uma joia, um guerreiro, um herói. Você não é alguém desprezível. Nós podemos até nos enganar com a aparência. Nós olhamos, né? E quando pensamos em pegar alguma coisa pronta, a aparência nos engana, não é? Se você tivesse que escolher um herói ou um guerreiro, você ia olhar para o filisteu, Golias, e ia dizer, eu quero esse. Eu não quero aquele ruivinho ali, não. Quero esse aqui. Quero esse grandalhão. Esse aqui ninguém vai derrubar. Nós olhamos e nos enganamos com a aparência da matéria-prima. A gente se engana, irmão. Às vezes parece que o produto é bom, às vezes parece que é resistente, quando você vai usar, quebra. Não vale nada. Mas Deus não olha assim. Deus conhece microscopicamente. Deus conhece a estrutura molecular. Deus conhece você no seu mais profundo. Deus sabe, não é, as suas qualidades. Deus enxerga você como um raio-x. E nós olhamos de uma maneira completamente errada. Como Samuel, né, foi olhando os que entraram, os filhos de Eliabe, e ele, certamente é esse. E Deus disse, não, não é esse. Você está olhando como vê o homem, mas eu não me engano, porque eu conheço a matéria-prima. Eu conheço de ver, conheço lá no fundo. Você não conhece. Então Deus primeiro escolhe essa matéria-prima. Segundo, para ele dar a forma desejada, é necessário vigor. Ninguém trabalha algum material ou forja alguém, como eu disse, cuidando dele como um gatinho, botando ele num colo, né, minha ovelhinha, passando a mãozinha na cabeça. Quer mais biscoitinho? O que você quer agora? Quer um chocolatinho? É assim que se forma heróis, irmãos? É assim que Deus forma guerreiros? Não é. Ele vai dar a forma desejada, mas para dar a forma é preciso vigor. Lembra do que eu disse do ferreiro? O ferreiro pega, tira do fogo e ó, dá-lhe em cima, com força, porque precisa sair com a forma desejada. Então, queridos, é necessário impor vigor à matéria-prima. Vai lá em Isaías, capítulo 44. Isaías, capítulo 44, no verso 12, em que Deus fala exatamente sobre os ferreiros, né? Isaías 44, 12, diz assim, o ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. Aqui Isaías está falando da idolatria, mas o que nós vemos aqui do trabalho do ferreiro é exatamente esse. Para que o ferreiro possa fazer algo, ele tem que colocar na brasa e formar com martelo, forjá-lo com a força do seu braço. O ferreiro cansa, o ferreiro é homem, o ferreiro vai dando a martelada e às vezes ao longo do trabalho, pelo cansaço, pode não sair da maneira desejada, pode não ser muito bom. E Deus, como é que Deus faz? É de maneira análoga. Deus também, à medida que Ele vai nos trabalhando, Ele vai impondo vigor, força. Só que Deus não cansa. Só que Deus não desfalece. Ele trabalha e trabalha até o produto ficar pronto.
Deus não dorme, não desiste e não se cansa. Então, heróis são soldados transformados no campo de batalha, no meio da guerra. É assim que um herói ou um guerreiro é formado. É assim que Deus trabalha e está trabalhando contigo, comigo. Veja lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 11, do verso 10 ao 25. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 11, do verso 10 ao 25, falando dos valentes de Davi. Veja, são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino com todo Israel, para o fazerem rei, segundo a palavra do Senhor no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi: Jazobeão, Acmonita, o principal dos 30, o qual, brandindo a sua lança contra 300, de uma vez os feriu. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Auita, ele estava entre os 3 valentes. Este se achou com Davi em Paz-Damim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam, e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. 3 dos 30 cabeças desceram a penha, indo ter com Davi a caverna de Adulão, e o exército dos filisteus se acampara no vale dos Refaíns. Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, o meu Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, com perigo de sua vida? Pois com perigo de sua vida a trouxeram, de maneira que não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, era a cabeça dos 30, o qual, brandindo a sua lança, contra 300 os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Ele era mais nobre do que os 30, e era o cabeça deles, contudo, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem da estatura de 5 côvados. O egípcio trazia na mão uma lança, como o eixo do tecelão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 primeiros valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Se você continuar lendo até o versículo 47, você vai ver os outros valentes de Davi. Mas deu para ter uma visão até o versículo 25 do que esses homens se tornaram e o que eles fizeram. Nenhum deles foi nominado, ou enumerado como um dos valentes de Davi, deitado no sofá. Não, eu sou herói. Como é que você virou herói? Eu frequentei faculdade. Eu fiz faculdade, fiz curso de herói, fiz 5 anos. E daí, cadê os teus feitos? Porque esse aqui matou um gigante, esse aqui feriu 300. Querido, valente herói é forjado assim. É forjado no meio da batalha, é matando leão, é derrubando um monte de gente, é vencendo, sendo guerreiro. Então Deus só vai formar heróis no campo de batalha, no meio da guerra. Se você está no meio da guerra, querido, você está no lugar certo. Diga, glória a Deus, eu estou no meio da guerra. Que bom, ninguém fala nada, né? Eu não quero, pastor, eu não quero ser valente, eu não quero ser guerreiro. Meu querido, você já está na mão dele. Ele já te lançou lá no campo de batalha, você já está lá. Deus então está te formando, Deus está te transformando. E às vezes, queridos, ou frequentemente, são até menos que soldados, como é o caso de Davi. Lá em 1 Samuel 17,
do 12 ao 15, você vai ver que Davi, ele foi escolhido pelo seu pai. Vai lá, meu filho, você que é pastor de ovelhas, vai lá você que é pequenininho, seus irmãos estão lá no campo de batalha com Saul, vai lá você e leva queijos, e vai lá e leva pães, né? Não lembro bem, e pergunta lá como é que estão os seus irmãos. Davi nem soldado era, mas Deus escolheu, é esse que eu vou usar. É esse desprezado, é esse que todo mundo considera como nada, é esse que eu vou começar a forjar no campo de batalha. E forjou, não é? Davi passou por muita coisa também no campo de batalha. Davi, então, foi trabalhado por Deus para se tornar naquilo que se tornou. É no processo de transformação que se muda a finalidade do utensílio. Não é pegando, né, uma peça bruta que você vai conseguir uma espada. Não é pegando você hoje, do jeito que você está, que você vai estar pronto para a guerra. Não, mas Deus vai trabalhar você. Deus vai transformar você. Existe uma passagem lá no livro de Joel, no capítulo 3. Joel, capítulo 3, verso 10. Veja só o que Deus diz. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga ao fraco, eu sou forte. Senhor, mas eu sou uma podadeira. Era, meu querido. Agora tu vai virar... Deixa eu ver aqui a podadeira, o que é que virou. Agora tu vai virar lança. Mas, Senhor, eu sou apenas uma relha de arado. Era, meu filho. Agora tu vai virar espada. Você que era fraco, diga, eu sou forte. Então Deus começa um processo de transformação. Deus começa a pegar você, que você não era nada, não se considerava nada, e começa a trabalhar você, transformar você, forjando, lapidando, dando pancada, colocando no meio do campo de batalha, mas para que você se torne um herói. Davi passou de pastor e entregador a herói de uma nação e líder de heróis. Você viu aqui que ele era o líder daqueles 30 valentes, né? Davi foi transformado por Deus. E aí, uma vez transformados, nós deveríamos estar sempre à disposição de Deus. Você agora foi transformado. Vamos supor que você chegue ao final do processo de transformação. Você é um herói. Toca aquele telefone vermelho do Batman. Lembra disso? Os mais velhos lembram, né? Toca o telefone vermelho, ele era o comissário Gordon. Toca o telefone vermelho, é Deus. Fulano, estou precisando de você. É você agora. Vai lá. Ah, não vou atender não. Deixa o telefone tocar aí. Faz de conta que eu não estou em casa. Não, meu filho, você agora é um herói, você deve estar à disposição. Apareceu o sinal lá no céu. Estão te chamando, querido. Vai. Tem que estar pronto. Você foi transformado. É claro que heróis têm fraquezas e tristezas. É claro que nem sempre o herói, né, está bem. Às vezes o herói está, né, para baixo, está ferido, não está num dia bom, mas ele não recusa o chamado. Quando toca o telefone, quando aparece o sinal, ele vai. Mesmo que ele não esteja bem, mesmo que a fraqueza e tristeza esteja tirando dele o vigor, mas ele vai. Às vezes o herói nem é notado pelos outros. Há heróis, queridos, que não aparecem. Dizem por aí que bombeiros são heróis, policiais são heróis. Eles não aparecem. Estão fazendo o trabalho deles, dando a vida, correndo risco, né, para salvar cidadãos comuns, mas não aparecem. E há muitos heróis do Evangelho que não são conhecidos pela grande maioria, mas Deus conhece. Deus sabe quais são os seus valentes. Deus tem a relação dos seus valentes. O que é melhor, querido, estar na relação dos valentes ou fora dela? Se você quer estar fora, amém, é uma decisão sua. Mas se você quer estar ali na lista,
Entenda que Deus vai te tratar, vai te transformar e vai te requisitar. Entenda isso, isso é o seu trabalho. Heróis nunca deixam os feridos para trás. Existe um filme, né? Até o Último Homem. Lembram dele? Já viram? Um rapaz que entrou no exército e na guerra, embora ele não tivesse usado armas, mas ele foi extremamente útil, tirando os feridos. Ficou conhecido por causa disso. Ele, então, hoje é reconhecido como um herói, porque ele não deixou ninguém para trás. Deus não deixa ninguém para trás. Heróis também não retrocedem. Heróis não correm da batalha quando o perigo aparece. Não se escondem, não é? Quando há necessidade. Veja lá a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, deixa eu encontrar aqui. Carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38 e 39. Hebreus 10, 38 e 39 diz: Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então Deus não se agrada de um herói formado, transformado, que retrocede. O herói sempre avança. O herói sempre vai andando, adentrando no terreno do inimigo. Viram os valentes de Davi que foram no terreno dos filisteus pegar água. Eles são valentes, porque eles não retrocederam. E Deus, então, se nós não devemos deixar os feridos para trás, nós temos que entender também que Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus nunca vai te abandonar. Deus forma você, Deus te capacita, Deus te transforma, mas nunca vai deixar você só no campo de batalha. Deuteronômio, capítulo 31, do verso 6 ao 8, ele diz: Sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel: Sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Moisés está falando com um outro herói que estava para ser preparado. Josué. Ia suceder Moisés. E Josué, então, também foi lapidado para se tornar aquele grande homem de batalha e conquistador. Mas Moisés diz a ele, né? O Senhor é quem vai adiante. Ele não vai te deixar, não vai te desamparar. Então Deus não manda os seus heróis para a guerra sozinho. Deus está sempre contigo. Deus está ali do teu lado na batalha. Então, querido, para terminar, se você tem se sentido como que sendo forjado, não fique triste. Deus pode estar te transformando. Se você tem pensado sobre isso, poxa, eu tenho passado por momentos de dor e dificuldade, creia que nas mãos de Deus, elas sempre trazem um upgrade, uma melhorada. Não é? Você que passa por momentos de dor, dificuldade, tribulação, privação, creia que Deus pode estar te transformando. Mas todos esses homens que nós vimos aqui, muitos outros que nem falamos, no final se tornaram melhores. Deus fez uma melhorada neles, né? Levou para um outro patamar. Aí, pastor, sábado está aí, hein? Levou para um outro patamar. Deus melhorou, elevou. Então creia que Deus está te trabalhando. Creia que Deus está nesse momento de dificuldade te transformando. As batalhas fazem parte da nossa vida, mas nós saímos delas fortalecidos. Creia nisso, veja por esse lado.
pense que Deus pode estar te treinando para algo grandioso. E talvez muitos não saibam, não te reconheçam na rua, você não apareça na televisão, você não seja uma celebridade, mas você vai estar lá na lista de valentes de Deus. Esse meu servo fez algo grandioso para mim. Era importante para mim e ele para mim tem valor. Para mim ele é reconhecido. Então, se você está enfrentando lutas, está pensando em desistir, não recue. Vá até o fim. Há grandes coisas do outro lado. Começamos falando de Moisés, que ele tenta jogar para Deus a responsabilidade, mas Deus diz, Moisés, faz. Você está aí, Moisés, eu estou te preparando. Faz, porque lá do outro lado tem coisa grande. Lá do outro lado tem vitória, Moisés. Mas você tem que passar. Você tem que atravessar. Então creia nisso e não recue. Ele poderia ter recuado. Olhou para um lado, tem um mar. Olhou para o outro, tem Faraó. Eu vou me entregar. Quem sabe o Faraó não tem misericórdia, né? Vou fazer uma bandeirinha branca, vou me render. Não. Vá até o fim e não recue. Lembre-se que há alguém contigo que te ajuda e te fortalece. O Senhor não vai te desamparar e Ele está sempre na torcida pelos seus heróis. Deus está sempre ali com os seus heróis agindo. Deus está sempre na torcida. Creia nisso. Vamos orar? Senhor, obrigado pela palavra. Uma palavra de exortação, de encorajamento para o nosso coração. Principalmente, meu Deus, para aqueles que não entendem as dificuldades, as lutas, as provações. Mas, Deus, nós vemos na Tua palavra como o Senhor age. Nós vemos que o Senhor nos capacita através dos desertos, através das dificuldades, das privações, porque elas, meu Deus, têm um fim proveitoso. Pai, nas Tuas mãos podemos e queremos ser transformados. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é poderoso, tem os seus próprios desígnios, tem, meu Deus, os seus objetivos e usa as ferramentas que o Senhor quer. Cuida delas, meu Deus, trata, ensina, fortalece, afia, poda, para que elas, meu Deus, se tornem cada vez mais eficazes. Pai, que nós possamos ver por esse prisma, entender que com os olhos espirituais, pela fé, estamos sendo trabalhados pelo Senhor, para algo grandioso, não para sermos reconhecidos ou aplaudidos, mas porque queremos ser úteis, queremos estar à disposição do Senhor, que cuida de nós. Ó Deus, que nenhum de nós volte atrás e desista, que possamos perseverar até o fim nesse propósito. Nos ajuda, meu Deus, nos dá esse entendimento e nos fortalece. É assim que oramos, Pai, agradecendo ao Senhor e o fazemos em nome de Jesus. Amém.